Só um pouquinho. E o que antigamente era raro na igreja, eventualmente está se tornando comum. Casais que acabam se separando. Antigamente, parece a impressão que eu tenho, é que as pessoas, por causa do nome, separavam-se de corpos, mas continuavam convivendo na mesma casa, ou não contraíam novas núpcias, né? E acabavam simplesmente mantendo as aparências. Mas parece que hoje as pessoas têm intolerância a manter as aparências e casais com dificuldade acabam optando pelo divórcio como uma solução. É uma solução dramática, marcante, mas é uma solução. Certo? E o que me impressiona é que eu nunca vi um casal aqui na frente, quando o pastor vai orar por eles, dizer: eu quero ser infeliz para sempre. Quando vai falar os votos, eu quero ser infeliz para sempre com ela. E, geralmente, se os irmãos olharem na memória das pessoas, o dia mais feliz da sua vida vai ser o dia do casamento. E a menina, quando entra na igreja, ele tem uma cara angelical, né? Um rosto angelical. Tanto é que a gente nunca fala que uma noiva está feia. Todas as noivas são lindas, né? Todas, eu também acho. Todas as noivas eu acho que são lindas. Porque ela está transpirando felicidade. E por que 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, os dois não conseguem nem conversar e acabam se odiando tanto? Às vezes guardando mágoa, rancores. E o amor? O que aconteceu com o amor? Acabou e na época, daí você busca na época do noivado, na época do namoro, ele era tão romântico, era tão apaixonada, e aquilo tudo se esvai. E a paixão é muito parecido com uma doença, né? A pessoa não come, a pessoa perde o sono, a pessoa fica obsessivamente pensando só na pessoa amada. Parece uma doença, né? Mas, de repente, todo aquele encanto, tem toda a certeza do mundo que aquela pessoa é a pessoa certa para ele, absoluta certeza que aquela pessoa vai fazê-la feliz e que eles vão viver um conto de fadas dali para frente. Tem um livro nosso antigo, Como Ter Isso na Vida, que o pastor Balbocas, ele cita um pensamento russo, uma frase russa. Diz que casamento é uma fortificação sitiada. Os que estão dentro estão loucos para sair, os que estão fora estão loucos para entrar. E a impressão que dá é que realmente o casamento, assim, no mundo se fala que é uma instituição falida, né? Uma instituição falida. Mas eu não acredito nisso, não. Até porque, se os irmãos observarem bem, se prestar bastante atenção nos casais que se separam, depois as pessoas entram em novas núpcias, a nova noiva, a nova esposa e o novo esposo são muito parecidos com o anterior. Então, por que ficar com o genérico se eu posso ficar com o original? Não é? E não é só uma aparência física, não existe só uma aparência física, não. Existe até uma aparência psicológica, de personalidade. Por quê? Porque todos nós temos uma imagem idealizada daquilo que nós esperamos encontrar numa pessoa. Aquilo que as pessoas chamam de amor à primeira vista, nada mais é que uma imagem que a gente cria da pessoa que a gente sonha, tanto do ponto de vista psicológico, de personalidade, quanto do ponto de vista físico. E quando você tem a oportunidade de encontrar essa pessoa, então você desperta e você toca o sino do amor. E você parece assim, desperta. Por quê? Porque aquela pessoa ela bate mais ou menos com a imagem mental que você tem da pessoa que será o objeto do teu amor. E então a gente tem um padrão. Todos nós temos um padrão, tanto de beleza, quanto de personalidade, de caráter. E quando nós encontramos essa pessoa, nós nos apaixonamos por ela. E geralmente a gente repete o mesmo padrão. Tanto é que uma vez, uma pessoa que casou 6 vezes, disse assim: se eu soubesse que casamento era isso, eu tinha ficado com a primeira esposa. Porque, na verdade, ele está repetindo a mesma pessoa, as mesmas relações, 6 vezes. Então, por que não ficar com o original, né? Então, mas aonde, em que momento a pessoa falha na questão do amor? Em que momento o amor se apaga?
Em que momento a paixão parece que desaparece? Bom, primeiramente é o seguinte, nós temos que ter uma correta compreensão do que é o amor, para não confundir com paixão. Já é comprovado que a paixão ela tende a durar de 2 a 3 anos. Se as pessoas convivem muito, é 2 anos. Se as pessoas têm pouco contato, dura até 3 anos. Então, aquela sensação de perda de sono, pensamento obsessivo, aquela coisa eu vivo para você, você é o ar que eu respiro, a comida que eu como, você é o chão que eu piso, aquela coisa toda, ela é uma forma natural que Deus colocou no coração do homem para atrair 2 pessoas. E depois desta fase, as pessoas que têm um relacionamento maduro, elas transformam isso em amor. Não é a paixão não é o amor. A paixão é a isca natural que Deus colocou no coração do homem para atrair 2 pessoas que de outra forma não se atrairiam, porque o amor é cego, né? Então a gente apaixona, ou seja, a paixão é cega. Então a pessoa não enxerga muita coisa, mas tem a oportunidade com aquela atração de conviver com aquela pessoa e conhecer aquela pessoa. E com o tempo transformar esta relação em amor. O amor, irmãos, tem mais a ver com um pensamento racional do que com sentimento. O amor, na verdade, é uma decisão. Eu decido amar. Tanto é, biblicamente, o que a Bíblia diz? Amarás ao Senhor teu Deus. Deus não diz assim, você tem que ser possuído por uma emoção forte que faz seu coração palpitar. Tá certo que o pessoal, quando canta, às vezes canta umas músicas que parece que a gente se apaixona por Deus, né? Já viu? Umas letras assim meio melosas. Mas, na verdade, é uma questão de decisão. Você escolheu amar. Por que tem pessoas que botam a criança em saquinho e jogam na Lagoa da Pampulha? Por quê? Porque ela não escolheu amar. Então, você escolhe amar o filho, você escolhe amar a esposa, você escolhe amar aquela pessoa. E quando você desiste, daí você acaba o amor. Certo? Então, é uma decisão racional. Eu quero amar essa pessoa. Como é uma decisão, não depende do sentimento, depende da minha escolha, eu posso aprender a amar de novo minha esposa. Bom, mas primeiro, antes de aprender a amar, eu vou passar para os irmãos 5 dicas de como fazer o amor reacender na relação. Eu quero mostrar para os irmãos as 4 causas que eu estou falando tanto para esfriar a relação. 4 áreas. 2 delas são extremamente nervosas. É o nervo exposto. Primeiro, intimidade, a vida sexual do casal. Nesta área é uma área de problema, de muitos casamentos. Eu não vou entrar em questão de intimidade agora, porque nós não vamos ter tempo. Mas é um assunto muito delicado. Alguns irmãos, quando ouvem a palavra sexo dentro da igreja, ficam até incomodados, né? Uma vez eu preguei numa igreja em Curitiba sobre relacionamento, sobre o amor do marido e tal, e eu citei o livro que eu citei hoje de manhã, da Bárbara e do Alan. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Aí uma pessoa falou comigo na saída, eu preciso falar com você. O que foi? Você não pode usar essa palavra na igreja. Eu disse, que palavra? Sexo. Aí eu comecei, mas quando foi que eu falei de sexo? Quando você falou o nome do livro. Não pode usar essa palavra. Sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que Deus fez o homem e a mulher lindinho. Aí, quando foi negócio de sexo, ele chegou para o diabo e disse assim, agora faz você, viu? Porque esse negócio é muito nojento para mim. Esse negócio não é comigo, não. Esse negócio é muito nojo. Faz você. Então, o sexo é coisa do diabo. Gente, o sexo é uma criação divina. Deus foi maravilhoso. Eu acho que ele foi genial quando fez o sexo, porque é uma coisa de uma forma de alto grau de intimidade. Por isso que a relação matrimonial, marido e mulher, é profundamente íntima, porque o sexo é uma exposição é o doar-se ao máximo, mas o que é pecado não é o sexo em si. O que é pecado é o que o diabo faz com o sexo. É o sexo fora do casamento, é o sexo fora do padrão divino, homossexualismo, lesbianismo, prostituição. É o sexo quando machuca as pessoas, o casal machuca, como nós estamos falando aqui. Então, isso está fora do padrão. Isso foi o diabo que fez.
Agora, o ato sexual, isso é totalmente bíblico, né? E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E esse muito bom não era a maçã, não era os rios, não era os mar, era também a procriação, certo? Então, existe um padrão bíblico para isso. Não é o nosso tema agora, mas nessa área aqui, a gente sabe que muitos casais têm dificuldade, sim, e por causa do tabu, por causa da vergonha, não se abrem com alguém que pode ajudá-los. Né? E, às vezes, o casamento naufraga por causa disso. Outra área também que muito nervosa é a financeira. Como eu falei para os irmãos, tem gente que não gosta de falar em dinheiro, nem na igreja, nem para pedir oferta, não gosta de falar em dinheiro. E dinheiro faz parte da nossa vida e está relacionado com a igreja precisa de dinheiro, sim. Aqui nós não fabricamos nada, nem parafuso, nem prego, nem caixa de fósforo. O que mantém essa instituição, que mantém essa igreja, são as ofertas dos irmãos. Se os irmãos estão tendo um bom aparelho de som, se os irmãos estão tendo uma boa imagem, se está vendo transmissão pela internet, se tem ar-condicionado, se tem ventilador, se tem bebedor, se tem tudo que tem aqui, é resultado da oferta dos irmãos. Certo? Então, o dinheiro ele é necessário, é uma bênção. Mas no casamento, às vezes é estresse. É o que a gente falou ontem. Essa questão nós abordamos um pouco ontem. O diálogo que nós abordamos de manhã, o problema da falta de comunicação dentro do casamento e uma tendência muito séria que o homem tem de se calar no casamento. Né? O homem tem a tendência de ficar quieto e a mulher se incomoda com o silêncio do homem. E educação de filhos. Então, são nessas 4 áreas que os casamentos costumam ter mais problemas. Existem outros problemas, sim, porque a relação a dois é uma coisa bastante complexa, mas as 4 áreas, se a gente faz uma lista os principais motivos de separação são esses 4 aspectos. E a nossa ênfase tem sido sobre esses 4 aspectos nessa série de conferências. E um hábito pernicioso que acaba com o romantismo, que acaba com o amor, se chama rotina. O que torna o namoro tão fantástico é porque ele não tem rotina. Tudo... E o homem se esmera, a mulher se esmera em surpreender. Então, é um perfume diferente que ela usa porque ela quer que ele perceba que ela se preparou para ele, se arrumou para ele. É um lugar diferente que eles vão jantar porque ele quer impressionar ela. É um lugar diferente que eles vão passear porque eles querem ter um tempo junto. Então, a quebra, o namoro ele é maravilhoso e caro, diga-se de passagem. Namorar é uma coisa cara. Por isso que o camarada só consegue economizar dinheiro depois que casa, porque namorando ele só vai gastar. Porque ele se veste melhor, ele quer pagar tudo, então ele não tem cartão de crédito que aguente. Né? Então, por que o namoro é fantástico? Por causa dessa quebra de rotina, porque tudo, sabe? Inventa-se piquenique e não se reclama das formigas, né? E do tempo. Se come até um McDonald's. O pessoal pode... Eu não gosto de McDonald's, eu não como McDonald's, mas no Habib's, né, tem muita coisa boa no Habib's que dá para comer. E aí a pessoa vai no Habib's, até o Habib's é um passeio diferente. Mas se faz, quebra a rotina. Agora a pessoa casa, o que ela faz? Trabalho, casa, casa, trabalho, casa, igreja, igreja, casa, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, mãe ou sogra, aí volta para casa de novo. Então, isso todo dia, rotineiramente. E a rotina no sexo também é horrível, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Está na hora. Crianças vão dormir, que nós temos um compromisso, tem uma conversa com seu pai aqui, com sua mãe. Depois você volta, amanhã você volta, tal, porque nós temos horário, tem dia. Sabe quando a pessoa marca até na agenda? É a rotina. E isso aí mata, gente. A coisa que mais mata o romance no casamento é a questão da bendita rotina. É fazer sempre a mesma coisa, rotineiramente. Comer sempre no mesmo lugar, ir sempre aos mesmos lugares, fazer sempre a mesma coisa. Por isso que eu digo que Deus inventou a sogra e o sogro, porque Ele queria salvar os casamentos. Deixa seu filho e sua filha, os irmãos que têm filho e filha, a oportunidade de conviver próximos da sogra e do sogro, ou dos pais, deixa o filho, a filha lá para passar o fim de semana e escapa com a sua esposa para passar um fim de semana num hotel aí no campo. Aqui é cheio de hotéis fazenda, aqui tem aqui em Belo Horizonte, para dar um pulinho no Rio de Janeiro, para passar uns dias na praia, ou vai para Caldas Novas tomar uns banhos de água quente. Sabe? Faz uma coisa diferente. Vai namorar com a sua esposa. Isso é uma bênção. Certo? Bom, por que nós vamos fazer o caminho inverso? Por que a educação de filhos é um problema, cria uma tensão e problemas no casamento?
Porque cada um tem um estilo de educação extremamente oposto. E, geralmente, não é regra, mas, geralmente, o marido ou é o bonzinho. Já viu filme policial americano? O tira bom, tira mal? Já viu essa coisa? Quando vão entrevistar o suspeito do crime, aí aparece o camarada bonzinho, que é conciliador, amigo, e daqui a pouco entra o tira mal, que é o durão, o carrasco, que ameaça, daqui a pouco sai o tira mal, entra o tira bom. Dentro do relacionamento familiar, às vezes acontece isso. O pai é o bonzinho, é o que não contraria os filhos, é o que faz a vontade deles, é o que brinca, é o que passa a mão por cima, e a mãe é aquela que quer botar disciplina, quer que eles tomem banho, quer que eles tenham horário para fazer a lição, que proíbe eles de passear, que eles não podem, porque isso, porque aquilo, que controla a vida dos filhos. Então, ela é a bruxa. Faz o papel da bruxa da família. E o pai é o bonzinho. Tudo pode, tudo ele deixa. Quando acontece esse tipo de coisa na relação, ao extremo, é natural que um se sinta prejudicado, fraudado. E as crianças, que não são bobas nem nada, né, que a criança boba morreu, não nasceu, né? Elas percebem essa fragilidade, elas conseguem perceber assim, ela joga o pai contra a mãe. Já percebeu? Ela faz assim, corre para o seu... o pai deixa tudo, né? Então, quando ele quer um passeio, meus amigos me convidaram para passear no shopping. Se ele chegar na mãe, a mãe vai dizer que não, porque isso, porque vai dar um sermão e tudo vai dizer não. O que ele faz? Pede para o pai. Aí, quando ele está voltando, a mãe pergunta, onde você foi, menino? Eu fui no shopping com os amigos. Quem te deixou? Foi meu pai. Eu não tenho culpa, a culpa é dele. Briga com ele, não briga comigo. Então, ele joga um filho joga um pai contra o outro, mas com a maior cara de pau. E sem doer a consciência, a criança não perde um minuto de sono fazendo isso. Eu vejo isso todos os dias na escola. Pais que são manipulados pelos filhos e as crianças não estão nem aí. Só estão tirando proveito. Então, é muito importante que o casal dialogue, sim, sobre educação para definir um padrão. Porque quando o marido dizer não, a mãe tem que sacramentar o não do marido. Quando a esposa dizer não, o marido tem que dizer também, tem que acompanhar. Por mais que ele doa, por mais que ele ache que não tem problema nenhum, mas ele tem que apoiar. Os dois têm que se unir. Eles têm um inimigo em comum, o filho. Então, eles têm que unir. A união faz a força, não é só açúcar. Faz a força, vão se unir para poder... Porque ele é muito poderoso, esse nosso inimigo, ele conhece nossas fraquezas. Ele conhece nossa intimidade. Ele convive conosco. Então, a gente tem que se unir. Certo? Outro problema seríssimo é centrar a família no filho. Isso é um problema, principalmente quando o marido é ausente. O marido não se relaciona, não dialoga, não conversa, não tem intimidade, só trabalha ou está sempre fora de casa, e a mãe acaba assumindo o papel do pai e mãe. O que acontece? Ela fica carente, porque ela sente a falta do marido, que o marido tem a sua função, e ela transfere toda a sua afeição para quem? Para o filho. Só que o filhinho, o filho da mãe, ele vai crescer e vai querer casar. E aí, o que a mãe desse filho vai fazer? Nunca vai aceitar essa traição. Porque, para ela, está rejeitando todo aquele amor que ela dedicou, todo aquele empenho, todo aquele carinho que ela deu para o bendito filho. Agora aparece uma mulher, não sei de onde, que eu não cresci, que eu não alimentei, que eu não... E agora vai me levar, meu queridinho? Não! Não existe mulher suficientemente boa para o meu filho que não seja eu. Ninguém fala isso, gente. Mas age assim. Por isso que a melhor distância, quando você casa, a melhor distância que tem, eu acho que segura, é uns 1.000 quilômetros. No primeiro ano. Depois pode voltar a morar na mesma cidade, tá? Mas no primeiro ano eu acho que 1.000 quilômetros é uma distância boa. Eu sou um homem muito felizado. 600 quilômetros é bom porque dá para pensar 2 vezes, né? É uma viagem longa. Será que vale a pena visitar? Eu tive a sorte de morar em São Paulo, em 1.100 quilômetros de Porto Alegre, da minha mãe. Então, minha mãe vai uma vez por ano em casa. Então, isso já é bom. E a minha sogra são 4.000 quilômetros. Eu não posso falar mal da minha sogra, porque minha sogra é um anjo, né? É uma segunda mãe. Mas, ainda mais porque ela mora 4.000 quilômetros longe de mim, né? Isso ajuda bastante, a minha opinião com respeito a ela. Ela mora em Lima, no Peru. Acho que é 6.000 quilômetros, não é nem 4.000, é 6.000 quilômetros. É longe pra caramba. Então, isso faz com que o casal tenha tempo para se acertar. Aí, depois de um tempo que convive,
você pode voltar a conviver com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu pai, com a sua mãe, dentro da mesma cidade, não na mesma casa, que isso é muito complicado. Mas dentro da mesma cidade, você pode conviver numa boa. Por quê? Porque solidifica a relação. Você corta o cordão umbilical. Porque o menino, geralmente, por isso, gente, eu não posso falar mal de sogra, porque quando se fala a famosa sogra, aquela sogra, né? Aquele terror dos fracos e oprimidos, nós estamos falando da mãe e da nora. A mãe do filho, o filho da mãe. Ele que é o problema. Porque, geralmente, sogra, mãe da menina, se dá muito bem com o genro. Ela acolhe o genro como se fosse um filho. Agora, sogra, mãe do menino, vê na mulher uma rival. Aí o problema complica. Como a minha mãe mesmo é uma, por isso que eu fico feliz que ela mora a 1.000 quilômetros de distância de mim. Agora são 700 quilômetros, mas mesmo assim ainda é um pouquinho longe. Porque minha mãe, como eu sou... Nós somos 5 irmãos, 4 irmãos, mas a minha mãe ela me escolheu como número 1, né, o filho mais velho. Então, todo carinho e tal, eu sei que seria muito complicado se minha mãe convivesse perto da minha casa. Seria muito complicado mesmo. Certo? Então, a transferência de afeto da mãe, do marido ausente para o filho, cria um grau de dependência muito forte. E aquele menino, ele vai depender a vida toda da mãe. E toda hora que ele for tomar uma decisão, ele vai perguntar: mãe, posso viajar? Mãe, a senhora acha que a minha mãe cozinha melhor que você? Toda hora está comparando com a mulher. É uma sombra que é muito difícil concorrer. Certo? E sabe o que o casal tem que lembrar? O que eu sempre lembro. Daqui a alguns anos, o Nicolas, o Giovanni e o Bruce vão criar asa e vão voar. Porque a gente cria os filhos para o mundo, né? E vai sobrar quem? Eu e a Sara. Pelos próximos, sei lá quantos anos de vida nós vamos ter. Então, se eu não cultivar a amizade, se eu não cultivar o carinho, a relação com os dois, quando os filhos forem embora de casa, o que vai sobrar? 2 estranhos, 2 pessoas que não se conversam, 2 pessoas que não se conhecem, 2 pessoas que não têm história comum, 2 pessoas. Por isso que o índice de divórcio lá dos 25 anos de casamento é muito alto, que é a época que o filho abandona o ninho. Então, tem que investir na relação do marido e da mulher. E lá em casa eu deixei muito claro, e tem que deixar isso muito claro para os filhos, que mais importante que vocês é a tua mãe. E a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso filho é amar a nossa mulher, a mãe deles. Meus filhos reclamam, tudo é para a mamãe. Então, quando eu tenho pouco dinheiro e preciso comprar alguma coisa que eu quero levar para eles, eu já falei com eles por telefone, já pediram para levar uma lembrança de Belo Horizonte. Levar a lembrança de Belo Horizonte representa levar algum doce daqui, né? Ou queijo. Mas queijo lá em casa não é o forte, o negócio lá é açúcar mesmo. Isso eu já falei para os irmãos desde ontem, né? O problema lá são os doces mineiros, né? O queijinho faz parte também, né? Né? Mas o que é importante mesmo é o doce. E eu sei que, e quando eu estou com pouco dinheiro, o que acontece? Eu compro um pedaço maior para a mãe deles, ou só para a mãe deles. Aí eles ficam bravos, mas essa é para a mamãe, tudo é para ela. Não, eu quero que você saiba que se eu tiver que escolher, se você estiver naufragando, quem eu vou salvar é ela. Se você estiver te afogando, entendeu? Então é bom você saber disso. Aprendam a nadar enquanto é tempo. Não, mas falando, né, a gente precisa deixar muito claro para a criança que o mais importante é a mãe ou o pai. E a criança, porque ela está passando por aquela relação. Mais cedo ou mais tarde ela vai ter a vida dela e você vai continuar casado com a sua esposa pelo menos mais 20, 30 anos ainda, depois que a criança for embora. Então é muito tempo convivendo para ser 2 estranhos. Então tem que cultivar, sabe? Tem que investir na relação. E omissão ou superproteção do filho. Ai, meu pai, isso é uma dor de cabeça para quem é professor. É a superproteção. Sabe, hoje em dia, as pessoas colocam almofada, colocam carpete, colocam proteção no canto das casas, porque eles sabem que a criança vai cair, mas se cair não vai se machucar. Então é aquela coisa assim, aí, coitadinho do meu, não deixa sofrer, não contraria, não pode dizer não, porque a criança vai ficar traumatizada, né? Não pode nem dar palmada, porque a criança vai ficar revoltada. Gente, eu apanhava o pessoal da minha geração vai saber disso, né? A minha mãe me batia com galho. A minha mãe é especialista nesse negócio de tortura, né, infantil. Ela me batia com galho de goiabeira. Você sabe por que a gente apanhava de galho de goiabeira? Porque não quebra aquela bendita vara.
A gente sumia com ela de vez em quando, mas ela sempre tinha um estoque. Nós tínhamos 3 pés de goiabeira no pátio de casa. O pé de goiabeira tem o poder de cantar, sabe? Ela subia quando passa. E aquela bendita vara não quebra. E, no entanto, eu sobrevivi. Sabe? Hoje em dia, a pessoa não quer nem contrariar a criança. Então, você vê... no avião dá vontade de descer, né? Você vê aquela choradeira, a criança se esperneia, se espuma, se estica e bate. E você tem que contar até 10, porque tem que ter paciência. No supermercado, daqui a pouco tem a criança esticada lá no chão. Eu quero. O Nicolas fez isso uma vez. Eu não sei por que ele parou, mas ele só fez uma vez. Ele tinha essa coisa. Ele teve ataque de ADP. Ele teve ADP uma vez só. Eu curei. Ataque de pelanca. O caso de José e Maria é um exemplo de problema de diálogo. Eles foram até Jerusalém com o menino Jesus. E normalmente viajavam em famílias, porque era muito perigoso viajar naquela época, né? Então era caravana. Aquele grupo entrou na cidade de Jerusalém, levaram o menino até o templo, participou do Bar Mitzvah, que era a cerimônia de passagem da fase infantil para adulta, não tinha adolescência na época, né? Com 12 anos era considerado adulto. E Jesus, como já naquela época já tinha consciência de que ele era o Filho de Deus, ele começou a dialogar com os mestres rabinos sobre a lei, sobre a palavra de Deus, e se perdeu no diálogo, dormiu no templo e ficou por lá. Como a viagem era familiar, era uma festa a viagem de Jerusalém, então José foi com os amigos, os primos, os tios, a família, os irmãos, e Maria foi com as cunhadas, as primas, as tias, as irmãs, toda a família dela, a mulherada. Elas iam em bando conversando. 3 dias depois, os dois se encontram lá na frente durante a viagem de volta para Nazaré, e aí ela pergunta assim: cadê Jesus? Não está com você? Não, eu pensei que estava com você. Sabe aquela história? Não, mas eu deixei com você. Não, eu pensei que estava com você. E aí ficou aquela acusação: não está comigo, não. Mas eu deixei. Mas você não é a mãe dele? Mas você é o pai também, não é só eu que sou a mãe. E aí ficou aquela discussão, e daí deu aquele frio na barriga. Eles nós esquecemos do menino no caminho. E eles correram para Jerusalém e encontraram Jesus no templo, refazendo o caminho que tinham feito, e encontrar Jesus no templo. Por quê? Porque a Sagrada Família faltou diálogo, gente. Eu, quando comecei a fazer palestra sobre família, eu comecei a procurar na Bíblia assim, famílias que pudessem servir de padrão, de referência. E eu comecei a perceber que na Bíblia nós não encontramos nenhuma família que seja 100% ajustada. Todas as famílias têm algum defeito, algum problema de relacionamento, algum problema dentro da relação. Todas as famílias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, têm problemas. Todas as famílias têm. Nossas famílias também têm problema. Certo? Mas a gente pode superar eles, com a graça de Deus, com certeza. Amém? Na área financeira, eu falei ontem, né? Fonte de tensão, deve haver equilíbrio, e a Bíblia diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja bem com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Algumas igrejas que creem na teologia da prosperidade usam só essa frase aqui, ó. Tudo posso. Mas tudo posso o quê? Comprar carro, viagem para o exterior, apartamento de cobertura duplex, na Lagoa da Pampulha? Tudo posso? Não. Tudo posso o quê? Estar bem alimentado, passar fome, ter muito ou passar necessidade, viver com contentamento. Todas as circunstâncias difíceis e boas de prosperidade. O que Paulo está dizendo? Nem a prosperidade me corrompe e nem a dificuldade abala a minha fé. Eu posso passar todas as situações. É esse equilíbrio que nós precisamos na nossa vida financeira. Quando está prosperando, porque o crente é assim, né, irmãos? O crente, ele é um abençoado. Quando ele está abrindo o negócio dele, ele trabalha, e ora, e pede oração, e vem na igreja e busca o Senhor, e faz jejum, e faz promessa, e faz voto, e vou dar uma oferta, e vou contribuir, vou dar um segundo dízimo, não sei o quê. Faz de tudo. Aí começa a prosperar. Aí ele começa a prosperar, não começa a vir no domingo, não começa a vir na quarta-feira. Aí daqui a pouco ele está bem, começa a vir depois só dos cultos de segunda hora. Aí de vez em quando é só um sábado sim, um sábado não. Por quê? Prosperou.
Está com carrão, está com uma casa boa, tem sítio, tem dinheiro para a poupança, está viajando para o exterior nas férias, está bem financeiramente, aí esquece de Deus. São extremos, né? A gente tem que evitar esses extremos na vida financeira. E a intimidade, que é a quarta fonte de estresse no casamento, é o círculo mais íntimo do casal. Irmãos, quando eu faço algumas palestras sobre intimidade, algumas pessoas que têm coragem, mais corajosas, perguntam para mim, pode isso? Pode aquilo? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Eu vou dizer o princípio bíblico na intimidade do casal. Ninguém está autorizado a dizer o que é certo e errado no casamento. Nem você deve abrir a sua intimidade, sair contando para todo mundo. Eu sei que tem algumas mulheres que gostam de fazer isso, né? A menina chega da lua de mel e um monte de irmãs se volta dela e fala assim, me conta tudo. Com detalhes. Eu não quero saber de flashback, eu quero saber da história completa. Não abra a intimidade para o seu casamento. Eu falei no começo que tem que ser para um especialista. Irmãos, se o casamento está com problema de intimidade, você tem que procurar um orientador sexual, um conselheiro matrimonial, um psicólogo que trabalhe com família, alguém que entenda da coisa. Um irmão espiritual, um irmão bem intencionado, não resolve. Tem que ser alguém que realmente trabalhe com casais em crise. Porque senão ele vai... É o perigo de transferir os meus valores para o seu casamento. E as coisas que funcionam no meu casamento não funcionam no seu. E as coisas que funcionam no seu não funcionam no meu. Então, não existe receita de bolo nisso. E quando a pessoa é leiga no aconselhamento, ela costuma se espelhar no seu casamento e achar que se todo mundo fizer que nem ele, vai dar certo. E não é assim que funciona, não é assim que toca a banda. Então, eu indico aos irmãos, se os irmãos tiverem problema nessa área, procure de preferência não, sempre, um psicólogo, uma psicóloga cristã, porque esses dias eu estava com uma colega com problema no casamento, e como eu andei fazendo um curso de aconselhamento familiar, a pós-graduação, né, de vez em quando eu me aventuro nessa área. Eu posso ajudar no momento de crise, inclusive a titulação me habilita para isso, fazer um aconselhamento rápido. Mas terapia matrimonial não posso, isso eu não estou habilitado para isso. Mas no momento de dificuldade, o casamento está passando por um problema, eu ajudar, isso eu posso, como eu estou fazendo aqui, né? E aí, sabe o que ela me falou assim, eu vou procurar um psicólogo. Eu fui procurar uma psicóloga para me ajudar. E sabe o que ela me falou? Se separa. E aí depois eu descobri que ela estava se divorciando. A psicóloga estava se divorciando. E o que ela fez? Ela projetou o casamento dela no casamento da cliente. Quando ela descobriu isso, ela disse assim, eu não vou mais lá. E eu disse assim, você fez super bem mesmo. Você não devia ter feito isso. Quando você descobriu, você fez ótimo não ter ido lá. Porque a psicóloga achou que, como o casamento dela não estava dando certo, o casamento de mais ninguém podia dar certo. Então, ela fez uma projeção. E isso é perigoso. Por isso que eu falei para ela, você deve procurar um psicólogo que seja cristão. Apesar de ela ser menonita, ela não é adventista, ela é menonita, procura um psicólogo cristão que tem os valores que você tem, que preza o casamento como você preza. Porque se for um psicólogo não cristão, sabe o que ele vai falar? Na primeira dificuldade, troca de marido, troca de mulher, troca para frente. Não vale a pena investir nessa relação. E o psicólogo cristão vai acreditar na relação até o fim. Certo? Homens e mulheres são diferentes nessa área. O homem, como eu falei para os irmãos, é muito visual. Então é importante que a mulher de vez em quando se arrume. Coloque lá uma roupa mais bonita, pente o cabelo, né, guarde os bobs, né, e se arrume para o seu marido quando chegar em casa à noite, encontre a mulher arrumadinha, e não com um velho pijama surrado de sempre, aquele pijama que a mulher adora usar, né? Mas a Sara diz assim, mas é tão confortável. Qual o problema de usar pijama? Não vejo problema nenhum. O problema é você sair de casa e estar de pijama, voltar para casa e estar de pijama. Esse que é o problema. E geralmente é aquele camisetão bem grande, né? Bem folgado, porque ela gosta de ficar fazer o serviço de casa assim. Então, no domingo, vai fazer o serviço de casa, fica com aquele camisetão bem folgadão, surrado, né? A estampa chega a estar desbotada. E você vai e volta e está com aquele... Não, de vez em quando, a mulher, mesmo trabalhando fora, ela se arrumar para o marido é muito bom. Isso é o segredo de deixar o marido assim, vamos dizer assim, mais ligado. Agora, o homem, a mulher, como eu falei para os irmãos, a mulher é o conjunto da obra.
A mulher, ela não se desperta para o lado sexual assim, repentinamente. Quando você está fazendo amor com a sua mulher, quando você chega de manhã do café da manhã e diz assim, esteja um bom dia com você e eu vou sentir falta de você durante o dia. Eu não vejo a hora de voltar para casa para ficar com você. Você ligar no meio da manhã, no meio da tarde, e dizer assim, olha, estou ligando só para saber como é que você está, estava com saudade de você. É você comprar, como lá em casa é açúcar, qualquer coisa que tenha açúcar, entregar para ela. E dizer assim, eu comprei isso aqui porque eu lembrei de você. Fui a Belo Horizonte e trouxe lá uma namoradeira porque lembrei de você. Então, essas coisas que mostram que o homem se preocupa com a mulher, que valoriza a mulher, predispõe a mulher para a intimidade. Não é você chamando ela de tonta, machucando o ego dela, que você vai chegar à noite e vai encontrar uma mulher ardorosamente, fervorosamente apaixonada por você. Não existe isso. E deve haver respeito entre o casal. Eu falei para os irmãos do primeiro princípio aqui que ninguém tem o direito de meter a colher dentro da intimidade do casal. O casal não deve abrir a intimidade para ninguém. Porque eu já vi acontecer isso. Contarem coisas íntimas e a igreja depois toda ficar sabendo. Aí, quando a mulher vai entrar dentro da igreja, todo mundo vai para dizer assim, você, hein? Toda essa carinha de crente fazendo esse tipo de coisa. E aí olha para o irmão pregando lá na frente assim, você, hein? Quem diria, quem te viu, quem te vê, hein? Não sabia, rapaz, você é bom, hein? Ô, cabra, hein? Não abra a sua intimidade, conserve a sua intimidade. E haja respeito. Então, se os irmãos perguntarem para mim um dia, olha, isso pode, isso não pode, isso pode, deve fazer, deve não fazer, gente, isso é uma coisa que você e a sua mulher devem resolver. Vocês devem conversar entre vocês. É um acordo da intimidade de vocês. Deve haver transparência para dialogar entre vocês. Irmãos, entenderam? O melhor conselho que eu posso dar na questão da intimidade sexual é exatamente esse. Converse com sua esposa e com seu esposo sobre isso. E resolva entre vocês. Não coloque uma terceira pessoa nessa história que só vai complicar. Salvo quando vocês não conseguem resolver sozinho, aí procura mais ajuda de um especialista, tá bom? Combinado? Agora, rapidamente, para a gente fechar aqui, como acender a chama, 6 princípios rápidos. Primeiro, use o sistema de recompensa a nosso favor. Sabe qual é o sistema de recompensa? Aquilo que uma vez te fez bem, vai dar fazer bem. Se a mulher ficou sorrindo e feliz da vida quando você comprou uma sandália para ela, compra de novo. Se você um dia preparou um café da manhã e percebeu que ela ficou feliz, leva ela, prepara outro café da manhã outro dia. Sabe, pega os filhos assim, acorda mais cedo no domingo, Dia das Mães é muito bom de fazer isso, né? Prepara aquele cafezão da manhã na bandeja e leva com os filhos lá com um buquê de flores assim, ó, bem, é para você, seu dia especial. Hoje você não vai fazer nada. Hoje eu cozinho, certo? Hoje os meninos vão lavar a louça, você é a princesa da casa. Ela gostou? Repete. É muito bom você usar esses mecanismos de felicidade. Porque, eu, pelo menos, a Sara comigo é assim, eu garanto que as mulheres em geral são assim. Elas não abrem o jogo para contar o que é que deixa elas felizes. Mulher não fica dizendo assim, faz isso que eu vou ficar feliz, faz aquilo, beija aqui que eu vou gostar. Passa a mão aqui no cabelo que eu vou gostar. Aperta a minha orelha que eu vou... Não vai fazer isso. Você que tem que descobrir. Então, quando você perceber que está funcionando, repita. Certo? Repita aquele mecanismo. Princípio 2. Uma volta ao passado, um resgate. Daquele romantismo, daquelas tardes, aquelas noites que entrava dentro, que o assunto não acabava, como eu falei hoje de manhã, aquela que você levava ela para jantar fora, e você vai no piquenique. Aqui tem tantos parques tão bonitos, você pode ir lá pegar uma cesta e preparar alguns sanduíches com suco, e daqui a pouco você vai passar, em vez de almoçar, sai da igreja no sábado de manhã. A irmã fazia muito isso, sabia? Ela ia de carruagem para a igreja, e aí depois do culto, ela ia para um parque, estendia uma toalha, e ela fazia uma brincadeira com as crianças. Ela pedia para eles procurarem a pedra mais bonita do parque. Daí soltava as crianças no campo, e as crianças iam procurar lá a pedra mais bonita, enquanto os adultos ficavam sentados debaixo de uma sombra, conversando. Então, é uma forma de você conviver com a natureza. Então, fazer esse tipo de coisa é muito bom. Então, não precisa de muito dinheiro para fazer isso, irmãos. É só ter um pouco de criatividade. Então, você tem um irmão da igreja que tem um sítio que está fechado lá, pede emprestado para ele, vai passar um fim de semana com a sua esposa lá, aluga um bangalô lá na praia, passa um fim de semana com ela, escapa
para um hotel fazenda, passa um fim de semana com ela, sabe? Vai namorar. Isso é muito bom. Outra coisa, 3. Admira, ama e paparica a sua esposa. Então, é importante você paparicar ela. Abrir a porta, gente. Abra a porta dela para ela entrar no carro. Certo? Sirva a comida para ela. Puxa a cadeira para ela poder sentar. Essas coisas assim de paparicação. Passa a mão no carro. Uma coisa que geralmente funciona é mostrar carinho, afeição publicamente. Então, passar a mão no cabelo dela. Quando estão os dois na multidão, assim, num casamento, numa conferência, os dois ficarem com aquele olhar cúmplice, sabe aquele olhar de paquera? Onde é que você está? Te procurar com os olhos e achar, dar uma piscadinha. Sabe essa coisa que a gente faz quando é namorado? Faz também aí. Então, a Sara vive reclamando que quando a gente trabalhava na Isaac Newton, em São Paulo, e eu estava rondando Arraial, tipo Josué, cercando 7 vezes Jericó, a minha chave do meu armário abria o armário dela. E eu colocava alguma coisinha lá, de vez em quando, para ela, de surpresa. Então, essas coisas, essas paparicações, as mulheres gostam bastante. E funciona muito bem para resgatar o amor. Usar o poder do toque é muito importante, a gente se abraçar, gente. Então, abraça a sua esposa, isso resgata o calor, o afeto. Beija a sua esposa. Faça carinho na sua esposa, contato físico. Ande de mão dadas com ela. É tão bonito a gente ver um casalzinho bem caquético, né, nos parques, andando de mão dada. Aquilo ali não é um acidente, aquilo ali é anos de prática, né? Então, esse tipo de coisa, essas demonstrações de contato físico são muito importantes e acalentam o amor. Tirar o sexo da burocracia aqui, que eu digo, de vez em quando, sair de casa, né? Sair de casa, então sair da rotina. Não simplesmente do quarto, pensar que a prática do ato sexual é só dentro do quarto. Pode ser numa fazenda, pode ser num hotel na praia, né? Alguém pensou que ia falar praia, né? Hotel na praia, algum lugar assim diferente, né? E casar e descasar sempre que for preciso. O casamento deve ser prioridade na relação. Nós devemos abrir nosso coração no relacionamento matrimonial. E as brigas devem ser encaradas como oportunidades. Não há que não vá haver brigas. Existem casais que não brigam. Pelo menos não na frente dos filhos, né? Não existe casais mas são muito raros. A maior parte dos casais tem desentendimento. Mais do que a gente gostaria e por motivos mais fúteis do que a gente esperaria. Mas todas essas brigas, a melhor parte é a reconciliação. A melhor parte é quando a gente se acerta, não é? Quando passa a raiva e a gente vem, se aproxima e abraça, e volta, pede desculpa, e volta tudo de novo, acho que é a melhor parte, né? Quando a mulher cutuca com o cotovelo assim, sai daí, é sinal que não está na hora ainda de você pedir perdão, né? Mas quando passa a raiva dela também, porque quando quando esquenta a cabeça, a gente fala muita bobagem, né? E faz coisas que não deveria. Daí, quando você passa... E quem é sanguíneo tem muito disso, muito rompante, né? Então, quando a gente passa a raiva, daí você olha para ela, ela está lá lavando a louça, né? Está cozinhando, aí bate aquele sentimento de ternura, aí você quer abraçar ela por trás, e ela está queimada de raiva com você, porque você falou que não devia. Sai daqui! Eu não sou o que você falou. Né? E ela está lá fungando, né? Triste com o que você falou. Então, isso parte do coração. Então, essa hora é a hora de você sair da estratégica, né? Mas a reconciliação é muito bom. Então, as crises são degraus para fazer amadurecer a relação. Certo? Cada faixa etária tem sua crise, gente. Existe a crise dos 2 anos, que é quando nasce o primeiro filho, que você vai disputar a afeição com a mulher, com o filho. Existe a crise dos 6 anos, quando a criança vai para a escola. Existe a crise dos 18 anos, quando o menino vai para a faculdade. Dos 25, quando o menino sai de casa. Cada fase da vida tem uma crise, mas se você souber superar, a relação vai aprofundar. Tá certo? Eu gostaria agora, nós vamos ter a audição do Renovação. Eu gostaria de abrir para alguma pergunta, se os irmãos querem fazer algum tipo de pergunta sobre a questão daquilo que a gente abordou até aqui. Uma vez que a gente não vai ter mais oportunidade de tocar no assunto. Só rapidamente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A próxima vez eu prometo para os irmãos que a gente for falar sobre o assunto do casamento, eu vou trazer papelzinho. As irmãs vão ficar mais à vontade de escrever no papelzinho e mandar para a gente pergunta, a gente tentar responder. Mas se alguém tem alguma dúvida com respeito à questão que a gente abordou, está tudo claro?
É o que eu sempre digo para os meus alunos. Terminou a matéria, eu digo assim: vocês entenderam? Ninguém falou nada, eu digo: ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu prefiro optar que os irmãos entenderam tudo, né? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a termos relacionamentos saudáveis e com as famílias felizes e restauradas. O casamento, gente, pode ser a coisa mais terapêutica que existe. Quando eu fazia o meu curso de aconselhamento, o Catito, que era o professor, ele é batista, é doutor em psicologia, ele começou a falar do casamento de uma forma, disse assim: professor, peraí, todo mundo me fala que casamento é fonte de neurose, de estresse, de conflito, de briga, porque o filho é revoltado porque o casamento, porque vê os pais brigando, porque o filho bate porque os pais brigavam, porque não sei o quê, e as neuroses vêm da herança da família, do ambiente familiar. Ele disse assim: um casamento pode ser neurótico, mas também pode ser terapêutico e curar mágoas, feridas, desamparos, problemas emocionais profundos, desde que a relação seja saudável. E é a minha busca, e espero que seja a busca dos irmãos também, relacionamentos saudáveis. Amém?